Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da 18ª semana do Texto Comum, vamos abrir o nosso coração para celebrar a festa do patrono dos padres, o padroeiro do Padre São João Maria Vianney. De fato, ele, Padre que doou a sua vida pelo serviço da igreja, que abriu seu coração para a graça de Deus, visto como não um padre tão letrado, porém, entre todos os padres, se tornou santo e, sobretudo, ele nos ensinou a viver a graça e ser o padroeiro de todos os padres, o patrono dos padres. E assim o evangelho desta terça-feira é o evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 2, depois versículo 10 ao versículo 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: sabemos que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixa-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós conhecemos verdadeiramente o veneno farisaico, o veneno dos fariseus, e que não será diferente para os tempos atuais. Quantas vezes nós também somos venenosos, quantas vezes nós somos povo farisaico, que julgamos uns os outros, olhamos o pecado dos outros, mas não olhamos os nossos pecados, apontamos os defeitos dos outros, mas não olhamos os nossos defeitos. Assim como os fariseus criticaram os discípulos por conta que comiam o pão sem lavar as mãos, às vezes nós criticamos os outros porque fazem coisas que não nos agradam, e às vezes nós somos mais podres do que aqueles que nós criticamos. Por isso que Jesus vai dizer, diante da multidão, chama para perto de si e diz à multidão e aos fariseus o que de fato prejudica o homem, não o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca, é o que sai de dentro para fora, isso que vem prejudicar o homem. Portanto, amados irmãos e irmãs, Jesus é aquele que vai dizer, quando os discípulos percebem a maldade dos fariseus, Jesus vai dizer: deixa-os, são cegos guiando cegos. E de fato, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Às vezes nós somos cegos, às vezes vivemos as cegueiras, às vezes não amamos o nosso irmão, às vezes queremos o mal do nosso irmão, assim como os fariseus queriam o mal dos discípulos. Quantas vezes, analise quantas vezes você julga o seu irmão. Portanto, amados irmãos e irmãs, não julgueis para não ser julgado, porque o Cristo vai dizer: da mesma forma que medirdes do teu irmão, será medidos com a mesma medida. Da mesma forma que julgais o vosso irmão, será julgado. E assim, amados irmãos e irmãs, como estamos diante da graça de Deus? Como você se encontra? Como você está? Se és de fazer julgamentos dos outros, reze por ele. Coloque a vida daquele que você não gosta em oração. Louve a Deus pelo seu irmão. Abra o seu coração para a graça de Deus penetrar em sua vida. Perdoe aquele que lhe fez o mal. Porque nós achamos melhores
do que os outros. Achamos que façamos as coisas boas e os outros o mal. Quantas vezes nós fazemos o bem para nós e o mal para os outros? E aí somos os mesmos fariseus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós ouvimos, sobretudo, as torturas na primeira leitura, que até então nos deixa um pouco tenebroso, com medo, quando de fato no início da primeira leitura parece querer nos assustar. Todo aí, todo aí de mal, a pior, feridas incuráveis, chagas malignas, castigos cruéis, dores, tudo isso nós estamos vendo na primeira leitura. Porém, no final desta mesma leitura, Deus é aquele que vos ama, Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Deus tem um bem muito grande por nós, e assim o próprio Deus vai nos dar essa graça. O próprio Deus vai dizer: quem deixará a vida em penhor de sua aproximação de mim, diz o Senhor, sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Mesmo diante de tantas coisas que nos assustam, Deus será o nosso Deus, que quer nos amar, que quer nos proteger, que quer estar conosco. Portanto, amados irmãos e irmãs, como ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, é o Pai que está trabalhando e arrancando as plantas do mal do nosso interior. É isso, é o maior bem que nos poderia fazer, pois somente com um coração purificado poderemos ser verdadeiramente, inteiramente povo feliz de Deus em Jesus Cristo. Só com o coração purificado nós teremos que tirar o mal do nosso coração e colocar o bem. Teremos que plantar a semente do bem, fazer germinar esta semente, para que a graça de Deus penetre em nossas vidas e na vida daqueles que talvez estão longe de Deus. Dobrai os vossos joelhos, rezai que o Senhor atendei, e não seremos iguais os fariseus, se assim nós fizemos, se dobramos os nossos joelhos em oração e vivemos a vontade de Deus. Mas se você julga o teu irmão achando-se que é melhor do que ele, e é igual o fariseu que julgava os discípulos porque comia o pão sem lavar as mãos. Cuidado, amados irmãos e irmãs, para que não façais julgamentos incorretos e serás condenado e longe da graça de Deus, longe da conversão. O Senhor é aquele que nos convida a nos converter, amar, perdoar e vivenciar a graça de Deus, assim como nos ensinou São João Maria Vianney, um padre simples que soube amar a Deus na sua aldeinha ali e soube fazer multiplicar o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira cheia de paz, de alegria e de harmonia. E vivam o dia da alegria diante da graça de Deus.